Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que tem como título: Viva apaixonadamente, descongele o seu potencial. É isso mesmo, viva apaixonadamente. O que é que significa isso, viver apaixonadamente? O estilo de vida que eu estou chamando aqui de um estilo de vida apaixonante, viver apaixonadamente, é um estilo de vida em que nós damos tudo de nós. Nós damos o melhor de nós hoje a quem estiver na nossa frente, sem guardar nada para amanhã, porque era assim que Jesus vivia. Jesus vivia um estilo de vida apaixonante. Ele dava o seu melhor sempre, no momento, agora, no hoje. Quem chegasse na frente de Jesus era beneficiado com o melhor dele sempre. O estilo de vida apaixonante não é um jeito irresponsável de viver. Não é isso que eu estou querendo dizer, longe disso. Mas o estilo de vida apaixonante é nós não deixarmos para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. É um estilo de vida onde vamos redirecionar as nossas prioridades, redefinir as nossas prioridades com base na palavra de Deus. Vamos definir o que é realmente prioridade para nós e vamos investir o nosso melhor nisso, o nosso tempo, a nossa energia, o nosso vigor, os nossos melhores anos naquilo que realmente é importante. Sabe por quê? Porque a vida pode ser apaixonante, mas ela é curta. Olha o que diz no Salmo 90, versículo 12. Salmo capítulo 90, versículo 12. Diz assim o salmista, pedindo a Deus: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós ganhamos a compreensão de que a nossa vida é curta, de que os nossos dias são poucos sobre a terra, isso não vai gerar em nós, quando essa compreensão vem da parte de Deus, isso não vai gerar em nós medo, isso não vai gerar em nós desespero, mas isso vai gerar em nós sabedoria. Sabedoria, um coração sábio faz com que saibamos, tenhamos a consciência de que os nossos dias são poucos, e isso vai nos dar um coração sábio. Olha essa frase, eu achei essa frase muito interessante, coloca na tela. Essa frase diz assim, a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. O que é que isso quer dizer? Quando diz que nem todo mundo vive de verdade. Todos nós passaremos pela morte, sim, mas nem todo mundo está vivendo de verdade. Querido, a morte é mais universal do que a vida, quer dizer, a morte é mais certa do que a vida, porque a morte atinge 100% dos seres humanos. Você não é uma exceção. A morte é o grande nivelador da humanidade. O nosso tempo na terra é limitado, a morte é certa, isso é um fato. Não importa quem você seja, não importa se você tem medo de falar da morte, não importa se você não quer nem tocar nesse assunto, é certo para você também. Não importa quem você é, não importa o seu grau de instrução, não importa a quantidade de diplomas pendurados na parede, na sua casa ou no seu escritório, não importa o saldo da sua conta bancária, se está negativo, positivo, ou se está muito positivo, não importa a cor da sua pele, não importa onde você vive, se você vive lá em Alphaville, ou se você vive num bairro simples, não importa onde você nasceu, nada importa. Eu te digo, o teu tempo aqui na terra é limitado, isso é fato. E se nós encararmos esse fato, se encararmos a morte pela perspectiva de Deus, ela não vai nos amedrontar, mas ela vai nos libertar.
A gente fica com medo da morte quando a gente vê a morte pela perspectiva humana, pela perspectiva mundana, de que a morte é o fim de todas as coisas, mas essa não é a verdade sobre a morte. Mas quando nós vemos a morte pela perspectiva de Deus, isso, em vez de nos amedrontar, isso vai nos libertar. Libertar de quê? Libertar do comodismo, libertar das prioridades erradas, libertar dos sentimentos doentios, libertar do nosso egoísmo, da arrogância, da estagnação, do vazio e da mediocridade. É claro que tem algumas pessoas, elas vão teimar em viver assim, mas muitas pessoas, quando virem a morte pela perspectiva de Deus, elas vão ser libertas de todas essas coisas que eu falei. E a verdade é que se nós encararmos o fato de que a morte é certa e de que a nossa vida é breve, provavelmente encontraremos a motivação necessária para vivermos uma vida diferente da que vivemos hoje. Segundo Kerry e Chris Schuch, autores daquele famoso livro Um Mês para Viver, um livro que eu já fiz até uma série de mensagens baseado nele. Por que eles lançaram aquele livro Um Mês para Viver? Porque eles trabalharam por muitos anos com pacientes terminais. Pessoas que tinham recebido um diagnóstico de uma doença terminal e sabiam que os seus dias estavam contados, eles não tinham mais muito tempo de vida. E eles perceberam algo em comum com as pessoas que recebiam diagnósticos de doenças terminais. É que a maioria dessas pessoas, elas, depois de passar do impacto da notícia, elas eram capazes de fazer mudanças radicais em suas vidas, na sua forma de viver, quando descobriam que estavam de fato morrendo. Essas pessoas que descobriam que estavam de fato morrendo, você só tem 3 meses de vida, você só tem 2 meses, você só tem 1 ano, você só tem no máximo 2 anos de vida. Essas pessoas, elas se tornavam capazes, elas se davam o direito de dizerem o que sentiam e não ficar mais escondendo ou fingindo os seus sentimentos. Elas eram capazes de pedir perdão às pessoas que elas magoaram. Elas faziam isso com intencionalidade. Elas procuravam as pessoas que elas tivessem magoado. Elas ficavam procurando, quem foi que eu magoei? E elas procuravam para pedir perdão. Elas também se tornavam pessoas capazes de liberar perdão com mais facilidade. Elas procuravam aquelas pessoas que elas amavam para dizer claramente para essas pessoas o quanto elas os amavam e quanto aquelas pessoas eram significantes para elas. Elas passavam a assumir riscos que jamais teriam coragem de assumir antes. Elas adquiriam uma nova percepção em relação às suas prioridades e, inevitavelmente, elas começavam a priorizar muito mais os seus relacionamentos do que os seus empreendimentos, quando recebiam um diagnóstico de doença terminal. Querido, o problema, você já deve ter me ouvido dizer essa frase em algum funeral, inclusive ontem eu estive falando isso em um funeral. Mas o problema é que a maioria de nós vive como se nunca fosse morrer, em vez de vivermos como se estivéssemos morrendo, porque é de fato isso que está acontecendo. Todos nós estamos morrendo. Sabe, hoje quando você foi sair de casa e você foi se arrumar para vir para esse culto, você olhou no espelho e você viu algumas coisas lá que você não gostou muito, provavelmente. Você começou a ver algumas rugas, alguns pés de galinha, você começou a ver alguns sinais assim na testa, algumas marcas, você começou a ver cabelos brancos. Eles estão cada vez mais presentes em mim e eles são rebeldes. O cabelo branco que aparece na barba, ele não basta ele ser branco, ele é mais grosso do que os outros, e ele fica assim bem... Eu digo, meu Deus, além de tudo ele é rebelde. Mas sabe o que esses sinais significam? Esses sinais não significam apenas que eu estou ficando velho. Esses sinais significam que eu estou morrendo, que o meu corpo está morrendo. Isso é muito assustador para você?
talvez você não veja a morte pelo ponto de vista de Deus ainda. Mas isso é fato. Todos nós estamos morrendo. Por que então que nós vamos viver como se nunca fôssemos morrer? Talvez nenhum objeto ilustre melhor a realidade da nossa finitude do que uma lápide de um cemitério. Coloca a imagem aí da lápide, por favor. Uma lápide de cemitério, normalmente ela tem essas informações aqui. Ela tem duas datas, nesse caso 1941 e 1991. E essas duas datas estão separadas por um traço. A primeira data, você sabe que ela representa o dia do nascimento. E a segunda data, ela representa o dia da morte. Mas essas duas datas estão separadas por um pequeno traço. E o que é esse traço? Esse pequeno traço, ele representa uma vida inteira. Aqui temos uma vida inteira reduzida diante de nós em um pequeno traço. Nós podemos olhar para esse traço e nos perguntar pelo que ou por quem essa pessoa viveu, quem ela amou, quais foram os seus maiores erros, quais foram os seus maiores acertos, quais foram os seus grandes arrependimentos, que legado ela deixou para a sua família, para este mundo, para as pessoas que estão à sua volta. Tudo isso resumido num traço. E o curioso é que nós não temos nenhum controle sobre essas duas datas. Você não pode escolher o dia que nasceu. Talvez dependendo da sua geração, a sua mãe e seu pai escolheram o dia de você nascer porque marcaram uma cesariana. Não foi parto natural. E você só pode escolher o dia da sua morte se você for um suicida. Mas se você não for um suicida, você também não tem controle sobre o dia da sua morte. Então nós não temos controle sobre o dia que nascemos, nem sobre o dia que morremos. Mas a boa notícia é que nós temos uma certa dose, uma certa quantia, uma quantia significativa de controle sobre aquele traço. Sobre o traço nós temos muito controle. Sim, aquele traço representa o quê? A nossa vida. E você pode decidir o que você vai fazer com a sua vida. Você pode decidir como você vai viver esse curto tempo que Deus te deu. Eu pergunto a você, em que você está gastando o seu traço? Em que é que você está investindo o seu tempo, a sua vida, a sua energia, os seus recursos, os seus talentos? É um traço bem pequenininho. E se você tivesse a compreensão de que ele realmente é pequenininho, você evitaria desperdiçá-lo com coisas que não são importantes. Queridos, quando achamos que ainda temos uma vida inteira pela frente, nós somos tentados a negligenciar as coisas que realmente são importantes. Nós somos tentados a deixar para depois as coisas que são importantes e a perdermos tempo com aquilo que não é realmente importante. Sabe, muitas coisas pelas quais nesse momento você está investindo tudo. Algumas coisas pelas quais nesse momento você está dando o seu sangue, o seu melhor, a sua energia, a sua total atenção, os seus recursos. Muitas dessas coisas, ou talvez até todas elas, perderiam completamente o valor se você descobrisse que está vivendo os seus últimos dias. E o que é que isso significa?
Ora, se você descobriu que está vivendo seus últimos dias, e isso fez com que você visse que tudo aquilo que você tem investido, a maior parte do seu tempo e recurso e energia, perderam o valor, isso significa que você estava investindo o seu tempo, o seu traço no canto errado, na coisa errada, no lugar errado. Pense comigo, como seria maravilhoso se ao descobrir que nossos dias estão no fim, não precisássemos mudar nada no nosso estilo de vida. Tirando a parte de descobrir que os dias estão no fim, essa parte seria maravilhosa. A parte de não precisar mudar nada no meu estilo de vida. Isso significaria o quê? Que eu já estava vivendo da forma certa, que eu já estava priorizando o que de fato é importante. Então veio a notícia que meus dias estão no fim e eu não vou ter arrependimentos. Eu não tenho que fazer mudanças radicais. Por quê? Porque eu já estava investindo no lugar certo, nas coisas certas. A grande questão, queridos, sabe qual é? É que nós não precisamos, definitivamente nós não precisamos receber um diagnóstico de uma doença terminal para só então começarmos a priorizar as coisas que realmente importam. Porque tendo ou não, atente para isso, tendo ou não uma doença terminal, você pode estar vivendo os seus últimos dias. Tendo ou não uma doença terminal, mesmo gozando de plena saúde física, mesmo assim, você pode estar vivendo os seus últimos dias. Ontem eu estive fazendo o funeral de um jovem que não tinha completado ainda 25 anos. A saúde dele estava perfeita, militar, com certeza fazia exercícios, com certeza estava bem com a alimentação dele, mas aconteceu um acidente inesperado e a vida dele foi ceifada. Ele não tinha doença terminal, acho que nem doença ele tinha, mas ele estava vivendo os seus últimos dias. Você pode estar gozando da sua completa saúde física, e mesmo assim, sem saber, você pode estar vivendo os seus últimos dias. Então você e eu não precisamos de um diagnóstico de doença terminal para então mudar as nossas prioridades e focarmos naquilo que é importante. Querido, olha o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 4, versículo 13 e 14. Ele diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago está falando de pessoas que fazem muitos planos para o futuro. O problema não é fazer plano para o futuro. Tiago está falando de alguém que faz plano para o futuro sem considerar a vontade de Deus. E ele está dizendo, olha, a vida de vocês, a nossa vida é como uma neblina. Vocês já viram a neblina quando o dia está frio? Aqui é muito difícil acontecer, mas normalmente em lugares frios ou em lugares altos, na serra, às vezes amanhece o dia tudo branquinho, você não consegue ver do outro lado da rua, mas de repente, assim como chegou a neblina, ela se vai. E ao contrário das pessoas que recebem um diagnóstico de doença terminal, ao contrário delas, nós que não temos um diagnóstico assim, podemos não ter tempo de mudar o nosso estilo de vida, nem de corrigir os nossos erros.
antes de partirmos. Porque existe uma vantagem em ter um diagnóstico terminal. Tudo tem o seu lado bom e lado ruim. A vantagem é que, sabendo você com certeza que está vivendo seus últimos dias, você pode sim, e tem a oportunidade sim de corrigir os seus erros e fazer diferente, e se preparar e preparar os outros para a sua partida. Mas a maioria de nós não tem essa oportunidade. Eu espero que o Espírito de Deus nos ajude a fazermos as grandes e necessárias mudanças de vida enquanto há tempo. Eu espero que através da mensagem de hoje, Deus venha nos despertar, venha nos incomodar, venha nos capacitar para mudarmos o nosso estilo de vida e para sermos capazes de fazer aquilo que estávamos adiando ou deixando de fazer porque achávamos que ainda tínhamos uma vida inteira pela frente. Que Deus nos capacite a pedir mais perdão e a perdoar mais, a deixarmos de sermos egoístas e centrados em nós mesmos, a deixarmos de ser amantes do dinheiro e das coisas materiais, a que possamos assumir mais riscos e sair do comodismo, a amar mais intensamente, a demonstrar esse amor na prática às pessoas que estão à nossa volta, a sermos mais generosos em cada oportunidade, a investirmos mais no nosso relacionamento e intimidade com Deus. Tem tanta coisa. Olha o que Jesus disse em João 10, versículo 10, a parte B do versículo. Nessa versão aqui ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Certamente você conhece esse versículo na versão mais tradicional que diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em... Não ouvi. Abundância. Vida plena, vida abundante é a mesma coisa. Querido, é esse estilo de vida que Jesus veio para dar aos seus seguidores. Eu pergunto, você é seguidor de Jesus? Por que que você não vive uma vida plena? Por que que você não vive uma vida abundante, uma vida cheia de significado e realização? Um estilo de vida apaixonante. A maior tragédia da vida não é morrer. Não. A maior tragédia da vida é ter vivido uma vida medíocre, sem significado e sem satisfação. Essa é a maior tragédia da vida. É você viver uma vida medíocre. A verdade é que a maioria das pessoas, é isso mesmo, a maioria das pessoas está vivendo exatamente assim, abaixo da média. Uma vida diferente da que Jesus prometeu para os seus seguidores. Estão vivendo abaixo daquilo que Jesus quer para os seus seguidores. A maioria das pessoas tem se acomodado, se conformado com a mediocridade. Quando eu falo mediocridade, é alguém que se conforma com o que é mediano. E as pessoas têm vivido suas vidas medianas, medíocres. Em várias áreas de sua vida, elas têm se acomodado com a mediocridade, mesmo sendo discípulos de Jesus. Eu vou dar alguns exemplos. Muitos que conhecem a Cristo, e mesmo conhecendo a Cristo, ainda vivem uma vida profissional medíocre. Você simplesmente se acomodou e não investe no seu próprio desenvolvimento. Você não faz um curso, você não faz uma capacitação, você não procura melhorar, você não procura crescer, você não faz nada além da sua obrigação, do que mandam, e às vezes você faz menos do que mandam. Você não almeja crescer profissionalmente. Sabe por que o meu coração não está nas coisas desse mundo? Isso é desculpa. Você pode ter muito
e ser generoso em vez de ser ganancioso. Entenda, todos nós fomos chamados para prosperar, sim, não para ser ricos, mas para sermos prósperos, para que possamos crescer em generosidade, é o que diz Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele vai nos enriquecer de todas as formas para que possamos crescer em generosidade. Então você fica com essa desculpinha, espiritualizando a sua preguiça, espiritualizando o seu comodismo. Mas na verdade você está vivendo uma vida medíocre. Eu pergunto, como é que você consegue viver sem crescimento? Como é que você consegue se acostumar e se acomodar sem crescimento? Sem se desenvolver, sem se tornar uma pessoa melhor, mais capacitada, com mais conhecimento, com mais habilidades, com mais experiência. Não, o texto não está aí na tela, mas lá em Lucas 2, diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Você é discípulo de Jesus? Por que você não cresce? Alguém que encontrou com você há 5 anos, encontra com você hoje, você é a mesma pessoa, você não sabe fazer nada novo, você não aprendeu nada além do que você já sabia, você não cresceu, você não se desenvolveu, você continua fazendo a mesmíssima coisa, do mesmíssimo jeito, e ainda bota a culpa em Deus, porque não prosperou. Jesus crescia em todos os sentidos, fisicamente, em estatura, crescia intelectualmente, em sabedoria, conhecimento, e crescia em graça no relacionamento com Deus e com o relacionamento com as pessoas. Esse tem que ser o alvo da minha vida, crescer todos os dias, crescer em todos os sentidos da minha vida todos os dias. Crescimento, aprenda isso, querido, crescimento contínuo é a marca de Jesus para a vida dos seus discípulos. Crescimento contínuo. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você se espante, mas eu vou explicar. Olha, todo trabalho é digno, sim, todo trabalho é digno, mas existem alguns trabalhos que deveriam ser transitórios e não definitivos. São trabalhos dignos que são essenciais para a sociedade, mas que quem trabalha nele deveria trabalhar por pouco tempo ou só por algum tempo. Ninguém deveria se conformar em viver nesse trabalho por a vida inteira. Tem vários trabalhos assim. Eu vou dar um exemplo de um trabalho. Presta atenção no que eu vou dizer para não distorcer o que eu estou dizendo. Um trabalho que é digno, mas que deveria ser transitório na vida de alguém e não definitivo. Vou dar um exemplo. Auxiliar de pedreiro, servente pedreiro. Esse é um trabalho que deveria ser um trabalho transitório na vida das pessoas. É um trabalho digno, importantíssimo, indispensável. Ninguém faz nenhum tipo de construção sem um auxiliar de pedreiro. Experimenta botar um pedreiro e não colocar um auxiliar e você vai gastar mais. Porque você vai pagar o pedreiro para fazer o trabalho dele, do auxiliar você vai gastar mais. O auxiliar é indispensável. Mas ninguém deveria passar a vida inteira sendo auxiliar de pedreiro. Por que eu digo isso? Querido, auxiliar de pedreiro deveria ser um trabalho transitório, que na pior das hipóteses seria a primeira etapa para você se tornar um pedreiro. Pensa comigo. Você se conformar em trabalhar anos ajudando um pedreiro a sentar tijolos, a fazer reboco, a fazer um piso, e você está vendo aquele profissional fazendo aquilo todos os dias, e você está ajudando ele a fazer aquilo todos os dias, e você não se interessou em momento algum para aprender aquilo. E você se acomodou em ser um eterno ajudante para o resto da vida. Você tem capacidade de aprender a sentar tijolos, você sabe fazer massa. Mas isso é comodismo. É alguém que decidiu não crescer. Então, no mínimo, o trabalho de auxiliar de pedreiro deveria ser um primeiro estágio transitório para você se tornar um pedreiro, ou para você se tornar um encarregado, ou para você se tornar um empreiteiro, um engenheiro, um arquiteto.
Quer ver um arquiteto e um engenheiro ganhar de capote da maioria? Ele já tenha sido auxiliar de pedreiro, ele já tenha sido pedreiro e depois ele se torna um engenheiro. Aí sim vale a pena você contratar esse engenheiro. O cara sabe o que é o dia a dia de uma obra. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que existem trabalhos, queridos, que são dignos, mas devem ser transitórios. Eu digo que todo ajudante deve ser transitório. Todo trabalho de ajudante tem que ser transitório. Como é que você vai passar a vida inteira ajudando um profissional a fazer seja o que lá que for, e você não vai se interessar em fazer também, em aprender? Aí vem a mentalidade mesquinha, medíocre, que vai dizer assim: eu não vou ficar sentando uns tijolos aqui para esse pedreiro não, para ele ganhar nas minhas costas. Aí ele terminou de fazer a massa, ele se senta e fica lá. Aí ele não cresce. Ele é egoísta, é acomodado, ele não cresce. E assim vai. Querido, crescimento contínuo é a marca de Jesus na vida dos seus discípulos. Muitos se contentam em viver vidas profissionais medíocres. Não querem crescer. Muitos que conhecem a Jesus, sim, conhecem Jesus, e se conformarem em ter vidas financeiras medíocres. E uma vida financeira medíocre não quer dizer que você tem um salário pequeno, não. Tem gente que ganha muito e tem uma vida financeira medíocre, porque vive atolado em dívidas, vive assolado pelos boletos que vencem. Todo mês sobra mês no final do salário. Recebe o salário, com 5 dias não tem mais um centavo e ainda tem um monte de conta para pagar. Não existe uma reserva de emergência, não existe um planejamento financeiro, não existe uma economia, um investimento, nada. Deus não fez você para viver assim. Não. Nós podemos passar por crises, mas nós não podemos viver numa crise financeira. Estou dizendo que você tem que ganhar muito dinheiro, você tem que saber administrar o que Deus te dá. É pouco, mas você tem que administrar bem. Tem gente que ganha muito e vive na miséria. Não é essa vida plena, isso não é vida abundante. Isso é comer o pão que o diabo amassou, literalmente. Muitos conhecem Jesus, mas têm se acomodado em ter uma vida familiar medíocre. Conhecem Jesus, às vezes o casal conhece Jesus, mas eles vivem um inferno dentro de casa. Eles têm mais momentos de briga e de conflito do que de paz. Querido, é natural que um casal tenha desentendimentos. É natural que a gente arengue um com o outro. 2 pecadores morando debaixo do mesmo teto, dividindo a vida em tudo, a gente arenga. Mas tem gente que vive uma crise constante e tem momentos de paz, mas eles vivem uma guerra. Como você pode conhecer a Cristo e viver um inferno dentro da sua própria casa com o seu cônjuge? Como você pode conhecer a Cristo e depois de 5, 10, 15 anos de casado, vocês não crescerem nem amadureceram para aprender a conviver melhor um com o outro? Conhecem a Cristo, mas não têm a vida plena e abundante na sua própria família. Não tem um bom relacionamento com os filhos são rebeldes, os filhos não obedecem, os filhos envergonham os pais, desrespeitam os pais. Muitos conhecem a Cristo, sim, não muito, mas conhecem, mas têm se acostumado, se acomodado com um relacionamento medíocre com Deus, com a vida espiritual medíocre, não tem vida de santidade, não tem vida de oração, não lê a palavra, não participa de um pequeno grupo, não tem o hábito de vir ao culto, prestar o seu culto ao Senhor, não se compromete de verdade com Deus, a ponto de ser usado por Ele para impactar a vida de outras pessoas. Querido, essa nunca foi a vida que Jesus planejou para você. Essa nunca foi a vida que Jesus planejou para mim.
Ele tem para nós uma vida plena, uma vida abundante, um estilo de vida apaixonante que satisfaz, que realiza. E não essa vida medíocre que muita gente tem se acostumado a viver. Você está com a mentalidade que não é de Cristo. Essa mentalidade é de Satanás, tem colocado na sua cabeça. Agora presta atenção, a vida abundante e a vida plena não é uma vida fácil, não. Não, eu não estou dizendo isso. A vida abundante, a vida plena não é uma vida fácil, não. Mas é uma vida, sim, é uma vida cheia de desafios, é uma vida cheia de obstáculos, de provações, de lutas, mas também é uma vida cheia de realizações, de superação, de crescimento, de vitória e de significado. Era assim a vida de Jesus. Ele tinha tentações, ele tinha provações, ele tinha dores, ele tinha tudo isso, mas ele tinha significado, propósito, realização, satisfação. Querido, Jesus tinha aquilo que ele prometeu. Ele vivia a vida abundante, a abundância de vida, de satisfação e significado. Foi assim que Jesus viveu e é assim que ele quer que cada um dos seus discípulos vivam. Se você está vivendo abaixo disso, você está fazendo isso por escolha própria. Deus quer te levar a um nível de vida, a um estilo de vida muito superior ao estilo de vida que você se acostumou a viver. A pergunta que eu quero responder hoje, pensava que eu ia dizer, para concluir? Não. A pergunta que eu quero responder hoje é, o que fazer para viver de forma apaixonante? Só duas coisas vamos ver hoje. 1 hora cada coisa. Primeira coisa, para viver apaixonadamente, você precisa vencer a síndrome do algum dia. Já ouviu falar nessa síndrome? A síndrome do algum dia. Aqueles que dizem assim, algum dia eu vou buscar tudo o que Deus e a vida têm para me oferecer. Algum dia, quando eu me formar, tiver o meu diploma, tiver um bom emprego e um bom salário, então eu vou me casar. Algum dia, quando eu tiver alcançado os meus objetivos profissionais e financeiros e tiver uma boa reserva, então eu vou ter um filho. Algum dia, quando me aposentar, então eu vou viajar e conhecer outros lugares. Algum dia, quando ganhar bastante dinheiro, então passarei mais tempo com a minha família. Algum dia, quando houver mais tempo na minha agenda, então me dedicarei mais à igreja e ao meu relacionamento com Deus. E quando menos espera, bum, tudo acaba. Você envelheceu, adoeceu ou morreu sem nunca ter chegado esse tal dia e sem nunca ter descongelado todo o potencial que Deus te deu e sem nunca ter vivido a vida de verdade. Essa é a síndrome do algum dia. A síndrome do algum dia simplesmente tem o poder de congelar o nosso potencial, o potencial que Deus nos deu. O que temos que entender é que o melhor da vida é o hoje. Porque o passado já está dizendo, já passou, não há mais nada que possa ser feito em relação a ele. O presente ainda não chegou, e tudo que você, o futuro ainda não chegou, e tudo que você tem é o quê? O presente, o hoje. E é o melhor da vida, é isso, é o que nós temos, é o presente. O futuro está lá. O passado está lá, o que está aqui é o presente. Vamos viver o presente. É isso que temos em nossas mãos. Vamos vencer a síndrome do algum dia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês agora. Exemplos práticos.
Eu pergunto, com que você trabalha? Não responda alto, só para você. Com que você trabalha? Você trabalha com aquilo que realmente sabe fazer de melhor? Você consegue o sustento da sua família com aquilo que você gosta de fazer? Colocando em prática as habilidades que Deus te deu, é assim que você consegue o sustento da sua casa? O seu trabalho possibilita você aplicar suas habilidades e talentos especiais? Não! Toda segunda-feira precisa de um guindaste para tirar você da cama, porque você odeia o seu trabalho, porque você não nasceu para fazer aquilo, mas você precisa do salário. Há quanto tempo você está vivendo assim? Há quanto tempo você trabalha em algo para o qual você sabe que não nasceu para fazer, que você não gosta de fazer? Eu pergunto, quanto tempo mais você vai passar trabalhando em algo que não tem nada a ver com a forma como Deus fez você? Apenas pelo salário? Eu não estou dizendo aqui, querido, que você amanhã deve pedir demissão e largar o teu emprego. Lembre, o estilo de vida apaixonante não é um estilo de vida irresponsável. Mas o que eu estou dizendo para você é que você precisa largar o seu comodismo. Não é largar o seu emprego agora, mas largar o seu comodismo. Comece a pesquisar como ganhar dinheiro, como levantar o sustento da sua casa com algo que você sabe fazer de verdade, com algo que lhe dê prazer na hora de fazer, com algo que você se realize. Comece a empreender, comece a testar outras formas de ganhar o sustento através das habilidades que Deus te deu. Sai da mesmice, sai de dentro da caixa, procura, se instrui, pesquisa, dá um Google aí, tem um Google para tudo. Quer ver outro exemplo? Você já encontrou a pessoa com quem você quer se casar e quer passar o resto da sua vida ao lado dela? Não precisa responder alto. Estou falando dos que não casaram ainda, tá? Sim, você encontrou? Deixa eu perguntar, essa pessoa, ela também quer casar com você? Sim, ela quer. Eu pergunto, por que vocês não casaram ainda? Aí você vai dizer assim, ó. Ah, porque ainda vamos esperar ainda mais uns 2 ou 3 anos, pastor. Ok? Aí eu pergunto, por que vocês vão esperar esse tempo todo? Aí se você disser, porque eu estou desempregado, eu disse, espere arrumar um emprego, porque realmente casar meu filho para o papai e a mamãe pagar as contas não é coisa de Deus não. Casar para morar na casa do papai e da mamãe, isso é coisa de Satanás. E você que é papai e mamãe, não chama, viu? Você vai amaldiçoar a vida dos seus filhos. Casou meu filho, ó. Faça como minha mãe que está ali. Quando eu noivei, ela vendeu minha cama. Fiquei dormindo na rede. Essa história de o filho vai casar, aí a mãe e o pai dizem assim, meu filho, ó, já sabe, né? O seu cantinho está sempre aqui. Não diga isso em nome de Jesus. Diga assim, meu filho, ó, está indo, não volta mais. Se vira para dar certo, hein? Mas aí, eu digo assim, por que você não vai demorar 2, 3 anos para casar? Não, é porque nós vamos comprar um apartamento, nós vamos mobiliar o apartamento todo com móveis planejados, eu ainda tenho que terminar minha faculdade, eu tenho que juntar dinheiro não sei para quê, e dinheiro não sei para quê, e não sei o quê. Aí eu digo assim, e se não houver tempo para isso? Você está, depois, e se não houver depois? E se você perder a oportunidade, presta atenção, e se você perder a oportunidade de dormir e acordar ao lado da pessoa que você ama e que ama você,
E se você estiver vivendo os seus últimos dias, ou ela estiver vivendo os últimos dias, e você, por conta dessa procrastinação de ficar adiando para depois, você perdeu a oportunidade e depois você vai se arrepender amargamente. Porque você queria casar com tudo perfeito, com o apartamento perfeito, com os móveis perfeitos, com o carro perfeito, com o dinheiro perfeito. Querido, para casar você não precisa desse monte de coisa não. As mães protetoras estão morrendo agora. Pastor, não diga isso. O menino vai querer casar agora. Para casar você não precisa desse monte de coisa não. Para casar o que é que você precisa? Presta atenção à receita. Para casar o que é que você precisa? Você precisa encontrar a pessoa com quem você queira passar o resto da sua vida ao lado dela, e ela queira isso com você também. Você precisa ter a condição financeira para quê? Para sustentar a sua casa de forma simples apenas, de modo que não dependa dos seus pais. Se você tiver dinheiro, não é para comprar um apartamento não, se você tiver dinheiro para alugar um kitnet, comprar uma cama, um fogão, uma geladeira e 2 pratos e 2 panelas, já pode casar. Quando eu encontrei a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida com ela, eu só esperei arrumar um emprego mesmo e ajeitar uma casinha muito simplesinha e já parti para o casamento. Coloca aí, ó. Coloca. Aê, garoto. Tá vendo como eu era gordo? Eu, quando dei entrada nos papéis no cartório, eu não tinha ainda 21 anos completo. No dia da cerimônia, eu já tinha 21 anos, tinha acabado de fazer 21 anos. Casei dia 15 de março, completei 21 dia 22 de fevereiro. Eu tinha 21 anos e estava me casando. Ah, você é louco, é muito jovem. Eu queria ter casado antes, é porque estava liso. Mas quando eu casei, eu fui morar numa casinha simples, que a porta do quintal ficava a 15 metros da linha do trem. O trem passava, as coisas lá em casa faziam assim, ó. Era. Os nossos móveis eram bem simples. Nosso transporte era uma Monarch barra circular vermelha. Nossa lua de mel foi num flat emprestado. Uma irmã da igreja emprestou um flat ali em Búzios. E a gente foi para lá de carona. Um irmão que era um taxista, que era o filho do pastor, e disse: eu vou levar vocês de graça. Levou a gente para lá, deixou a gente lá depois do casamento. E todo o dinheiro que eu tinha dava para a gente fazer uma refeição no restaurante na praia. O resto a gente tinha que comer mesmo no flat. E ainda deixaram lá as coisas no armário para a gente. Olha, foi benção. Quando foi, isso foi na sexta-feira, quando foi no domingo, eu disse: hoje nós vamos almoçar na praia. Era tudo que eu tinha, só dava para um almoço. Eu nunca tinha comido camarão na minha vida. Eu com 21 anos não tinha comido camarão. Você tem ideia da situação como é que era. Aí nós descemos na praia, peguei o cardápio. Aí eu vi um negócio chamado bobó de camarão. Eu disse: que nome bonito. Eu disse: vamos comprar um bobó de camarão, isso deve ser muito massa. Rapaz, que decepção. Quando trouxeram o bobó de camarão, parecia uma água com umas rodelas de cebola boiando em cima, e uns camarãozinhos boiando em cima, coisa ridícula, horrível, ruim. E eu desperdicei o único dinheiro que eu tinha naquele bobó de camarão. Quando foi na segunda-feira bem cedo, nós pegamos um ônibus e voltamos para casa, tá liso. Foi assim a nossa lua de mel. Já fazem 21 anos. E graças a Deus que eu tomei essa decisão. A gente não tem muita coisa, mas tudo que a gente tem, a gente conquistou juntos. Casamento não vai impedir você de prosperar, não. Casamento não vai impedir você de crescer, não. Pelo contrário, casamento vai te ajudar a crescer e a prosperar. São dois juntos no mesmo propósito. É só você casar com alguém que sirva a Deus como você serve, que ama a Deus como você ama e que ame você como você ama. Outro exemplo, você já está casado, agora você já está casado,
Já tem o quê? 1 ano de casado, 2 anos de casado? Aí eu disse, e os filhos? Você disse, pastor, daqui uns 5 anos. Como é que é? Daqui a 5 anos. Por quê? Porque filho dá muito gasto, né, pastor? Eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho primeiro que arrumar, ajeitar a minha vida profissional, e aí daqui a uns 2, 3, 4, 5 anos, aí a gente vai pensar em filhos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você que já é casado há pouco tempo, e está pensando em ter filhos daqui a 3, 4, 5 anos. Filhos devem ser gerados no auge da nossa forma física. É isso, filhos devem ser gerados no auge da nossa forma física, porque quando você gera um filho no auge da sua forma física, você está dando o que o seu corpo tem de melhor, você está contribuindo com o que você tem de melhor para a formação física do seu filho. Corpos saudáveis, para gerar filhos saudáveis, e nós precisamos de energia para sermos pais de verdade. Aí vocês ficam, não, a carreira profissional, a faculdade, não sei o quê, vão ficando velho, quando dão perto de 40 anos, vamos ter um filho. Aí para de tomar anticoncepcional, não funciona mais. Passou tanto tempo tomando anticoncepcional que não consegue mais ter filho, vai fazer tratamento, gasta um monte de dinheiro. Quando o menino nasce, estão 2 velhos dentro de casa, agindo como se fosse avô do menino. O menino cresce toda abestalhado, rei, sem limite. Vocês não têm capacidade de botar moral no menino, de brincar com o menino. Por quê? Porque vocês são 2 velhos e agem 2 avôs dentro de casa. Fala, papai. Eu pergunto a você que está casado e está pensando em adiar ter filhos, como é que você pode abrir mão? Você já é casado, como é que você pode abrir mão de uma experiência, sabe? Talvez uma das melhores experiências como ser humano é você ser pai. Eu vou falar de ser pai, né, que eu não sou mãe, mas a mãe deve dizer a mesma coisa. Bota uma foto aí, a próxima foto aí. Olha que coisa linda. Sabe quem é esse aí? Você é aquele rapaz que estava aqui filmando na hora do culto aqui. Você é o Miqueias. Miqueias, por que eu botei essa foto? Eu procurei de propósito essa foto, porque Miqueias era uma simpatia de manhã cedo. Olha que coisa maravilhosa. Quando acordava, você chegava no berço dele, ele já tinha acordado, ele não estava chorando, ele estava com essa cara aí no berço dele. Ele está no berço aí, ó. Ele estava assim, brincando com as coisas do berço, aqueles sorrisos. Que menino simpático de manhã cedo. Aquilo, sabe, é como o sol no dia da gente. Essa semana a gente vinha no carro e eu e Janaína, a gente vinha falando como era interessante quando a gente chegava, como era bom de manhã cedo pegar Miqueias e ele estava rindo, sorrindo, brincando no berço. Como é que você pode abrir mão disso? Por causa, que eu tenho que terminar a faculdade. Meu amigo, você casou, dá teus pulos, dá para conciliar, organiza a tua agenda. Como é que você pode abrir mão de ter momentos como esse? Coloca o videozinho aí de uma menina tocando violão. Coloca aí. Olha só. Você que canta, vai. Adianta um pouquinho lá para frente. Na parte do Zaqueu. Eita, agora sim, povo. Vai na frente. Na frente. Aê, peraí. Agora travou, não acredito. Botaram no rápido ainda, rapaz. Bom, tá bom. Essa é a Samara tocando violão. Uma salva de palmas para a Samara, gente. Ali eu estava todo besta filmando ela. Agora, como o Zaqueu era. Como o Zaqueu. E nesse violão dela aí, tirando o cabelo.
Quando chegava a hora do ministério do louvor, o pessoal das antigas, quando a igreja lá no Parque Industrial lembra disso. Ela vinha para o ensaio do louvor. Ela pegava esse violão. Ela teve a ideia de pegar um teclado velho de computador, amarrava aqui no violão para ser a pedaleira. Ela ficava do lado de Inaldo com a guitarra, ela com o violão dela e a pedaleira, que era o teclado. O ensaio todinho. Então, terminava o ensaio, ela guardava as coisinhas dela e ia para o Geração Futuro. Todo domingo. Aí você vai perder isso. O que é que você está querendo da vida? Você casou e não quer ter filhos? Filhos são herança do Senhor, presente do Senhor, bênção de Deus. Sabe qual é o meu arrependimento? É não ter tido mais um, ter tido 3. Se eu começasse de novo agora, eu ia ter 3. Mas agora já estou velho. Se eu tiver, eu vou ficar igual aqueles babacão velhão. Aí eu vou estragar o menino, não dá certo. Quer ver outro exemplo? Por que é que você está adiando a sua decisão de se tornar discípulo de Jesus? Por que é que você não começa logo a viver uma aventura espiritual, caminhando com Jesus no seu dia a dia? Por que é que você não deixa de ser apenas um consumidor de culto e se envolve para valer com Deus, com o reino de Deus, com Jesus Cristo, com a igreja dele? Por que é que você está deixando para amanhã a decisão mais importante da tua existência? Amanhã pode ser tarde demais. Você tem que dar o seu melhor, o melhor dos seus anos, da sua energia para Deus. Você está esperando o quê? Ficar velho, cansado, doente, para então entregar a sua vida a Jesus e depois se arrepender amargamente porque desperdiçou os seus melhores anos consigo mesmo? Porque é isso que vai acontecer. Não adie mais isso. Queridos, para viver apaixonadamente, você precisa vencer a síndrome do algum dia. E a segunda coisa que nós precisamos vencer: para viver apaixonadamente, você precisa arriscar-se pela fé. Você precisa aprender a arriscar-se, perder o medo de arriscar-se. Normalmente o que nos impede de viver no modo apaixonante, na vida plena, é esse medo. Esse amor pela segurança. Nós não queremos arriscar, queremos segurança. E ninguém cresce na segurança, ninguém cresce no conforto. Não. Olha só essas duas imagens aí. Querido, um navio, ele está em segurança quando está no porto. Mas não foi para isso que ele foi criado. Ele foi criado para estar em alto mar. Um avião, ele está em segurança quando está no chão, mas aquelas asas dele não foi feita para ele ficar no chão, foi feita para ele voar. Nós gostamos de segurança e nós evitamos o risco ao máximo, mas você não tem como crescer, você não tem como andar com Cristo, você não tem como fazer a vontade de Deus, se você não perder o medo de se arriscar. Coloca a próxima imagem aí. Olha só essa imagem. O que é que tem a ver essa imagem? Esse aí é o goleiro Alisson, é o goleiro da seleção brasileira, mas aí ele estava jogando uma partida pelo Liverpool, time lá da Inglaterra. Esse aí foi um dia histórico para ele. Esse dia ele é goleiro e ele saiu da área dele, lá da trave dele, e foi lá na área do time adversário, na hora lá de um escanteio, foi de uma falta, e ele fez um gol de cabeça. Que coisa louca, né? Gente, isso é loucura. Quem já viu isso acontecer num jogo? O goleiro sair lá para a área do adversário. Ó, pronto. Vocês já viram isso? Mas isso é loucura, né, gente? É arriscado demais. É muito mais fácil o outro time recuperar a bola e vir no contra-ataque e fazer um gol com a trave vazia do que o goleiro conseguir, que nem tem habilidade para isso, conseguir fazer um gol no adversário. Então é loucura, é arriscado demais. Eu acho que nisso nós concordamos. Mas quem foi que já viu um goleiro se arriscar dessa forma no primeiro tempo do jogo? Quem já viu? No primeiro tempo o goleiro saiu e foi lá para a área do adversário tentar fazer um gol. Quem já viu? No primeiro tempo? Ninguém viu. Sabe por que ninguém viu? Porque nenhum goleiro faz isso. Nenhum goleiro sai da trave dele e vai se arriscar lá na outra área para tentar fazer um gol no primeiro tempo. Nem no início do segundo tempo. Sabe quando é que um goleiro faz isso? Sabe quando é que o Alisson fez isso?
nos acréscimos do segundo tempo. Já tinha terminado o tempo regulamentar, estava nos acréscimos, o time dele estava perdendo, precisava de um gol para se classificar ou para ter o título, e se não fizesse o gol, estava tudo perdido, e não tinha mais tempo. Então ele vai lá e se arrisca. No caso dele deu certo. Querido, qual é a moral da história? A síndrome do algum dia, como nós acabamos de ver, só existe por causa da falsa sensação de que ainda temos uma vida inteira pela frente. Você só se evita se arriscar porque você tem a sensação de que ainda tem muito tempo pela frente. Mas quando você percebe que o tempo está acabando, então você se permite colocar-se em situações de maior risco. E olha só o que diz em Lucas 12, 20. Louco, essa noite pedirei a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aqui é um homem que pensava que ainda tinha uma vida inteira pela frente. E Deus diz assim para ele: você está louco, esta noite a sua vida termina. E o que você tem preparado aí, guardando em celeiros, buscando a segurança, para quem será? Querido, você e eu podemos estar vivendo os acréscimos do segundo tempo e agindo como se estivesse nos 15 primeiros minutos do primeiro tempo. O seu jogo pode estar acabando e você numa retranca, sem querer se arriscar, porque você acha que o jogo está apenas começando. Não faz sentido continuar na retranca defensiva, no medo de se arriscar, se você ainda não marcou o gol da realização familiar, ou da realização espiritual ou profissional. Naturalmente nós não gostamos de nos colocar em situações de risco. Nós somos propensos a buscar a vida de conforto e segurança, onde nós temos o controle de tudo em nossas mãos. Mas olha essa frase, que frase maravilhosa. Coloca aí a próxima frase. A vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelo número de vezes que perdemos o fôlego. Eu amei essa frase. É isso, gente. A vida não é medida pela quantidade de vezes que nós respiramos, mas pelas vezes que nós temos situações que nós perdemos o fôlego. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Com que a sua vida se parece? Coloca a próxima imagem aí. Com que sua vida se parece? A sua vida se parece mais com um carrossel, com alguém andando num carrossel, ou a sua vida se parece mais com alguém andando numa montanha-russa? O carrossel é seguro. A probabilidade de você morrer num acidente de carrossel, gente, é quase inexistente. O carrossel é menos arriscado, o carrossel é previsível, mas o carrossel é sem graça, é monótono e nunca fará você perder o fôlego. Você termina, você não vai parar não esse negócio de rodar? Você não vê a hora de acabar com aquele negócio, que negócio chato. Mas a montanha-russa é muito mais arriscada, ela é veloz, às vezes parece que a sua cabeça vai ser arrancada do pescoço. Às vezes você fica de cabeça para baixo, você fica nervoso, você fica com medo, você fica apavorado, mas ao mesmo tempo você fica empolgado, satisfeito, feliz, realizado, tudo ao mesmo tempo. Isso é que é viver. A vida tem que ser assim, gente. Se você está vivendo como num carrossel, você está priorizando segurança. Você não se permite arriscar-se. Você não se permite viver coisas novas. Você não se permite crescer, se desenvolver, porque você quer continuar sempre fazendo a mesma coisa, no mesmo jeito, no mesmo lugar, porque você tem medo de mudar. Eu quero ler para vocês uma história. É cedo ainda. Eu quero ler para vocês uma história real de uma senhora chamada Florence. Ela é mãe de um escritor, de um pastor americano chamado John Ortberg. Esse pastor, ele escreveu um livro chamado Arrisque-se. Muito inspirador esse livro, mas ele conta a história da avó dele. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem. Por favor, preste bem atenção. O pastor John Ortberg conta uma história interessante sobre sua avó Florence.
Alguns anos antes, aliás, alguns anos depois da sua morte, da morte da avó dele, o pai de John, o filho de Florence, decidiu fazer uma faxina no sótão da casa dela. Sótão é aquele espaço nos Estados Unidos que fica acima do telhado, onde um depósito, onde guarda as coisas. Ele encontrou uma caixa com um conjunto de jantar. Pensou em se desfazer, mas descobriu que aquele era um sofisticado aparelho de porcelana refinada, algo que jamais vira. Os pratos tinham desenhos detalhados pintados à mão. As xícaras eram de madrepérola trabalhada. As travessas e os copos tinham filetes dourados na borda. Todas as peças tinham sido fabricadas na Baviera, em uma fábrica que fora destruída na Segunda Guerra Mundial. Portanto, aqueles utensílios eram únicos. Não existiam mais fabricação daquilo. O mais curioso de tudo era que nem o marido dela, nem os seus filhos, nem os seus netos haviam visto aquelas peças antes. Ela jamais havia usado ou exposto aquele aparelho de jantar na sua casa. E a razão era simples. A senhora Florence achava arriscado demais usar aquelas peças. Elas eram preciosas demais para serem quebradas. Então ela embrulhou tudo em panos e colocou numa caixa no sótão. E disse para ela mesma que quando tivesse uma ocasião muito especial, então ela faria um jantar e usaria aquele conjunto de jantar. Mas aí veio o aniversário de casamento e ela disse, não, quando a gente fizer bodas, sei lá, de prata, aí... Mas vieram as bodas de prata e ela pensou, quando fizermos as bodas de ouro? E aí nasceu o filho, e aí nasceu o neto, e ela sempre achando que tinha um dia mais especial para usar, porque ela tinha medo de usar. E ela morreu e nunca serviu um jantar, uma refeição para a sua família, para as pessoas que ela amava, com aquele conjunto impressionante, raríssimo que ela tinha de jantar. Ficou tudo embrulhado em panos, trancado numa caixa empoeirada no sótão da casa dela. Por que ela fez isso? Apego à segurança. Ela não desembrulhou o seu presente por uma questão de segurança. Era arriscado demais, ela preferiu segurança do que o risco de desfrutar daquele presente. Servir um jantar com aquelas peças significava perder o controle sobre elas, porque as pessoas iam pegar aquelas peças e elas podiam derrubar, podiam deixar cair. Mas se ela soubesse que estava prestes a morrer, será que ela não teria preparado um belo jantar e servido com aquelas peças para a sua família, para o seu esposo, para seus filhos e para os seus netos? Todos nós recebemos um grande e precioso presente da parte de Deus. E esse presente não foi um aparelho de jantar, foi as nossas vidas. Todos nós recebemos esse grande presente de Deus, a nossa vida, o nosso tempo. E alguns, talvez a maioria, decidem deixá-la embrulhada, para não ter o risco de quebrar, de perder, de sofrer, de se machucar, de fracassar, de ser criticado, de rirem de mim. Então é melhor não me arriscar, é melhor deixar tudo embrulhadinho, é melhor preservar a segurança do que o crescimento. Mas olha o que Jesus diz em Mateus 16, 25. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Se você tentar ficar protegendo a sua vida e cuidar você mesmo da sua vida, você vai perder a sua vida.
Mas se você abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Ele está dizendo, se você se arriscar por mim, se você se arriscar para me seguir, para fazer o que eu mando, para fazer o que eu digo, para viver como eu vivo, você vai encontrar o verdadeiro significado da vida, você vai aprender o que é realmente viver a vida abundante e a vida plena. Querido, quem vive com base no medo, tentando a todo custo evitar riscos, vai perder a oportunidade de viver de verdade. Pode até machucar-se menos, se ferir menos, fracassar menos, mas a sua vida será um grande fracasso no final. Olha só o que diz essa frase, coloca a frase aí. Se você encontrar um caminho que não tem riscos nem dificuldades, descobrirá que ele não leva a nenhum lugar. Se não tem risco, se não tem dificuldade, se não tem desafio, esse caminho leva a nenhum lugar. E quando eu falo em arriscar-se, não é arriscar-se por arriscar-se, não é imprudência, é arriscar-se pela fé. Significa arriscar-se por algo que você tem certeza que é a vontade de Deus para a sua vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que quer dizer esse texto, querido? Que não importa quão grandes sejam os seus sonhos, quão grandes sejam os seus projetos, os sonhos de Deus e a vontade de Deus e os projetos de Deus para você são maiores do que os seus. É por isso que você tem que se arriscar, não pelos seus projetos. Se seus sonhos não vêm de Deus, não valerão a pena arriscar-se por eles, pois depois que você conseguir alcançá-los, você vai sentir vazio e frustração, em vez de satisfação e realização. Mas como saber se os meus sonhos, os meus projetos vêm de Deus, para eu poder me arriscar por eles? Eu vou dar algumas dicas bem preciosas para você. A primeira, olha, não está na tela, a primeira dica é: Deus sempre nos dá sonhos e projetos que exercitam, que desafiam a nossa fé. É a primeira dica. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, Deus nunca vai pedir para você fazer alguma coisa que não seja necessário fé. Se o seu sonho e seu projeto não existe sua fé, se você pode realizar tudo sozinho, na força do seu braço, sem a ajuda de Deus, isso ainda não é o sonho de Deus para você. Eu pergunto, o que é que você está fazendo na sua vida hoje que exige fé? Tem alguma coisa? Ah, você está só andando no carrossel lá, sentado no cavalinho. Isso não exige fé. Outra coisa, Deus sempre nos dá sonhos e projetos que abençoam a vida de outras pessoas. Essa é outra dica preciosa. Se o seu sonho, seu projeto só visa o seu próprio bem, o seu enriquecimento, o seu conforto, a sua segurança, a sua felicidade, não se arrisque por isso não, porque isso não é projeto de Deus para você. Se você é o centro de um projeto, com certeza esse projeto não vem de Deus, não vale a pena se arriscar. Deus sempre vai nos colocar projetos e sonhos que vão além de nós mesmos, que vão fazer a diferença na vida de outras pessoas. À medida que somos abençoados, à medida que prosperamos, abençoamos e fazemos outros prosperarem. É assim que Deus trabalha. Querido, para concluir, se você descobrisse, presta atenção, se você descobrisse que hoje é o seu último dia de vida, se você descobrisse que tem apenas algumas horas de vida pela frente, eu pergunto, qual seria o seu grande arrependimento? Se não houvesse mais tempo para nada, qual seria o seu grande arrependimento? Será que seria: eu deveria ter passado mais tempo com a minha família? Eu deveria ter pedido a alguém em casamento? Eu deveria ter aceitado aquele pedido de casamento? Eu deveria ter tido filhos?
Eu deveria ter dito para alguém que o amava, que a amava. Eu deveria ter pedido perdão. Eu deveria ter liberado perdão. Eu deveria ter buscado mais a Deus. Eu devia ter orado mais, ido mais à igreja, lido mais a Bíblia. Qual seria o seu grande arrependimento? Eu tenho uma grande notícia para você agora. E a grande notícia, sabe qual é? Provavelmente, mas muito, muito provavelmente, hoje não é o seu último dia de vida. Provavelmente não é. Então, querido, dá tempo. É muito provável que dê tempo sim de você corrigir aquilo que te trouxe arrependimento agora há pouco. Mas deixa eu dizer para você, faça isso assim que sair daqui, ou faça isso antes mesmo de sair daqui. Não caia novamente na armadilha de dizer algum dia. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.